Como manter a motivação para projetos de longo prazo sem desistir no meio do caminho? Esse é o tema do podcast de hoje. Roda a vinheta. Podcast Sai da Média número 219, o podcast de produtividade mais ouvido do Brasil. Eu sou Jerônimo Temer, coach especialista em produtividade e liderança, pós-graduado em neurociência, treino pessoas há mais de 27 anos. Essa é Paty Araújo, especialista em eventos de altíssima conversão. Vamos! E no episódio de hoje, a gente vai falar, Paty, de um tema que é cada vez extremamente mais necessário ser falado, que é a questão da disciplina de continuar. Porque a motivação nos faz começar, a disciplina nos faz continuar, como padrão, né? Mas o problema não é esse, o problema é que a gente vive uma era cada vez mais descartável, uma era cada vez mais líquida e descartável, uma era em que antigamente a gente é da época que alugava fita de VHS e tinha que rebobinar para devolver, né? E o que a gente fazia com isso? A gente assistia o filme inteiro pra dizer que não gostou do filme. É verdade. Né? Aí a gente ia lá, alugava três fitas. Esse aqui não foi muito bom. Esse aqui eu não gostei, não. Pô, esse foi top. Esse eu não gostei. Hoje, a gente vive uma época da pessoa entra num streaming da vida, um Netflix, alguma coisa assim, e aí começa a assistir um filme, o filme não pegou nos primeiros 5 minutos, aí troca, esse aqui também não pegou, aí troca, ele vê 3, 4 começos de filme e não termina nenhum. Tudo é tão descartável, tão líquido, né? Como você falou, que até pro entretenimento, se a coisa durar 3 minutos, um filme... É isso, né? o Rio... 1h30 Meu Deus. muito, se tornou muito hoje. Imagina uma meta de longo prazo, Eu né? imagino que a pessoa assista 20 Reels pra assistir 3 de verdade até o final. Passou, aí assiste um TikTok. Então, primeiro a gente vê filmes até o final, depois paramos de ver os filmes, passamos a assistir Reels e TikToks de 1 minuto e meio, e aí agora a humanidade começa a selecionar. Ela não quer nem ver o Reels de 1 minuto e meio para saber se gosta daquele Reels ou não. Então você tem que pegar o cara nos primeiros 3 segundos. E o que isso tem a ver com as metas da pessoa de longo prazo? Tudo. Porque a gente, do mesmo jeito, do jeito que a pessoa faz uma coisa, ela faz todas. Então, do mesmo jeito que a gente hoje está descartando muito rapidamente as coisas, a gente faz isso na nossa vida pessoal, nossa vida profissional. Entra para o emprego, aí o jovem, ou às vezes até a pessoa já mais experiente, entra no emprego, não existe uma promoção rápida, um aumento de salário rápido, um cargo de gestão rápida, aí ela já tem uma outra oportunidade, já vai para outra empresa, porque já cansou daquela empresa, já tem problemas com aquela empresa, e aí vai para uma outra empresa. Aí o cara quer montar um negócio, aí ele monta o primeiro negócio, no primeiro problema, ele desiste daquele negócio, aí ele vê um influencer falando de outro negócio, vai tentar um outro negócio, e ele vive, e ele fica trocando de emprego em emprego, de negócio em negócio. Como se o que fosse fazer dar certo fosse a escolha certa. É isso. Mas, na verdade, existe a escolha e o continuar. É né? isso. O continuar é um ingrediente fundamental para que dê certo qualquer projeto. Então, qualquer meta seja alcançada, né? Perfeito, Paty. E por que esse tema é extremamente importante hoje? Porque a gente vive uma época do descartável. O vídeo é descartável, o story é descartável, o Reels é descartável. Cara, é incrível que as pessoas curtem podcast, né? E as pessoas realmente assistem e chegam no final. Quantos fives chegam no final aqui? Talvez seja o conteúdo remanescente desse mundo líquido descartável. Talvez o podcast seja o último formato sobrevivente a um conteúdo profundo. Tanto é que quando a gente vai fazer uma grade de conteúdo, por exemplo, aonde que a gente bota o conteúdo profundo? No podcast. No podcast. Porque eu diria que você, Five, que está ouvindo esse podcast agora, somos heróis da resistência. E se você faz sentido o que eu estou te falando, curte esse vídeo já agora, dá 5 estrelas no Spotify, no iTunes, onde você estiver assistindo, porque a gente vai falar muito sobre isso aqui. E o podcast, ele se integra bem também com esse modelo de vida, né? Por exemplo, quando eu tô malhando e coloco um podcast pra ouvir,
Cara, eu não sinto o tempo passar. Quando Sabe que o Vitinho fala que ninguém malha. Quem malha é velho, né? A gente treina. Então, Vitinho... Velha, aí, então, Vitinho, né? ó, então você foi pega a gatinha. Né? É isso. Cara, eu não sinto o tempo passar. Quando vê a série acabou, aí tipo assim, pô, 40 minutos já? O que eu faço? Que tem o resto do podcast inteiro, eu tenho ainda podcast. Deixa eu malhar, deixa eu treinar. Malhar. Deixa eu treinar mais um pouquinho aqui e a gente faz isso. Então, Five, esse podcast é extremamente atual. E aí agora vamos começar a entender por que isso acontece, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem que... E aí, o que eu fiz, Paty? Eu criei 5 passos para você começar um projeto de longo prazo e manter ele até o final. Então, o que é um projeto de longo prazo? Entrar numa empresa, crescer, ser promovido, virar supervisor, coordenador, gerente, baixa gerência, alta gerência, diretor, CEO. Só para terminar a história da empresa, para o cara virar um cara que, né, a pessoa fala assim, CLT é uma tragédia. Não tem nada. Os maiores salários do Brasil são CEOs de multinacional. Um CEO de multinacional ganha muito mais dinheiro do que a maioria dos empresários brasileiros, mas de muito. É muito na frente. Um CEO de empresa listada na Bolsa chega a ter num ano, entre salários e bônus, 10, 15, 20, 50 milhões. Claro que não são todos, mas são muitos por ano. Estamos falando do cara receber 1 a 5 milhões de salário por mês. É mais do que a maioria dos empresários ganham no Brasil ao longo de um ano inteiro. Então, a gente acha que CLT é o capeta? Não, o capeta é a gente ficar trocando de emprego em emprego, ficando sempre na base do emprego e nunca prosperando. É isso. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que você faz isso... Aí, desculpa, Paty, aí você falou, aí faz isso no emagrecimento, aí começa uma dieta e para no meio do caminho, faz isso para passar no concurso, começa a estudar e para. Faz para o cara que quer aprender marketing digital. Aí compra um curso, faz 2 aulas e para. Quer viver de coaching. Aí não sabe como fazer essa transição. Aí fica ouvindo a galera que fala merda na internet o tempo inteiro sobre coaching, que nem sabe o que é coaching. Fica, esses coaches nem sabem o que é coaching. Sabe nem o que tá falando. Eu diria que 100, eu não vou dizer 99 não, porque 100, é real. 100% dos posts que eu vejo só podia ser coach, aí eu vou ver do que ele tá criticando, nem coaching é o que ele está criticando. Fala isso, mas isso não é nem coaching. 100% das zoações com coach são de coisas que nem coaching é. Então, quem está zoando não sabe o que é coaching, quem está rindo não sabe o que é coaching, né? Então eles, enquanto eles estão rindo, eu e meus alunos estamos prosperando como coach levado a sério. Então, para qualquer coisa que você queira, casamento, cara, a pessoa começa um relacionamento, peraí, aquele relacionamento precisa ser plantado, né? No primeiro momento é paixão, beleza, mas logo depois, passou a paixão. Calma, o relacionamento precisa ser cultivado dia após dia, né? Estamos casados há 19 anos, vamos fazer 20 anos de casado. Cara, casamento maravilhoso, não troco por nada que exista nesse mundo. E dentro dessa história... Mas não é da noite pro dia que se forma uma parceria, um relacionamento. Então, é isso que a gente vai falar hoje. Eu não sei qual é o teu projeto Five, eu não sei se teu projeto é emagrecer para 2025, se teu projeto é ter uma empresa, se teu projeto é... Seja lá o que for pro próximo ano que a gente tem pela frente, o fato é, você vai precisar dos 5 passos que eu vou te entregar aqui hoje. E se você chegou até aqui, já dá a sua curtida, Five. Quem sabe já teve até a curtida número 1, número 2, número 3, número 4. Pois tá na 225, enfim, curte aí. E lembra as regras, né? As regras são, se você ouviu uma frase que chamou a tua atenção, coloca nos comentários. Jerônimo, mas se eu ouvir uma outra, melhor ainda. Coloca outra também. Cara, o último podcast teve chuva de frases. Foi? Eu já vou dar o spoiler. Não consegui trazer só uma, não consegui escolher Tem só mais de uma frase do podcast. Até porque não teve unanimidade. Tiveram muitas frases maravilhosas. Incrível. E aí eu trouxe vários. Eu errei. Errou na dose. Eu trouxe mais de uma. Beleza. Então eu trouxe aqui pra gente começar a falar sobre isso, a gente precisa entender como o nosso cérebro funciona. Uma das principais hipóteses que justificam a procrastinação, que é você deixar para depois o que deveria estar fazendo agora, é o problema da impulsividade. O ser humano, ele é geneticamente tendencioso à impulsividade. O que é impulsividade? Eu tô aqui, olho meu celular, me distraio com o meu celular um pouquinho, boto meu celular de volta, vejo onde eu parei,
Aí vejo alguém que passou ali e fala, opa, beleza, tomar um cafezinho, né? Tá indo lá tomar um cafezinho. Beleza, especialmente nós comunicadores, isso né? Que eu pensei, eu digo, mas essa impulsividade, ela vive mais ativa em umas pessoas mais do que em outras. Claro, né? mas ainda... Mas todos temos. Mas todos temos, né? A gente tá do nada e abre um site. Do nada e levanta pra tomar um café. Do Fora nada... o que a gente lembra. Fora... Tipo, não viu nada, não passou nada, mas você faz, eita, tô fazendo uma coisa, e aquilo também. Cara, vai fazer... Então, esse pular de pensamentos, de tarefas, ele é natural do ser humano. E uma das hipóteses para isso ser natural, que é uma estratégia de sobrevivência. A gente já falou isso num podcast muito tempo lá atrás, que a falta de foco era fundamental para eu sobreviver nos tempos lá da savana africana. Porque não existia lugar super seguro, né? Não existia o seu apartamento com portas e janelas e cadeado e chave, não sei o quê. Não existia. E seja lá o que for, né? Com comida lá dentro. O lugar mais seguro que você tivesse era uma caverna. E mesmo assim existia um risco. Mas se o cara tava lá, se nossos ancestrais, estavam lá caçando, se ele tivesse foco máximo para caçar, a probabilidade de um predador pegar ele era muito grande. Ele era caçado. Então, o que ele fazia normalmente? O nosso foco ele tende a ser em formas de onda, né? Então, eu hiperfoco, perco um pouquinho o foco, volto pro foco. Então, essa onda, ela é natural do ser humano. O problema é que hoje, com a quantidade... Só que antes, tô focado em pescar um peixe, né? Ou caçar uma pequena ave, ou achar uma fruta. E aí eu perco o foco para ver se tá tudo bem, não tem nenhum tigre dente de sabre, uma cobra, uma aranha, um bicho peçonhento. Volto pro foco. Só que hoje é assim, tô fazendo o meu trabalho, desfoco, celular, rede social, joguinho, WhatsApp. Tchau! Né? Aí quando eu vejo... O que eu tava fazendo mesmo? Aí volta pro foco. Então as ondinhas que antes eram... Perdi o foco, tá tudo bem, não tem nenhum bicho, vou voltar a caçar, tô aqui trabalhando... E vai. Pipa solta, né? Soltando pipa. Aí puxa a pipa e voltei pro trabalho agora. O mundo ficou bem mais interessante do que na época das cavernas. Sem dúvida nenhuma. Então... Hoje está mais difícil e o que a gente vai fazer hoje são 5 passos para que você consiga vencer esse ponto específico. E aí, quando eu guio a comunidade no comando, meus alunos da comunidade no comando, para vencer a procrastinação, tem uma coisa muito importante que vai fazer muita diferença para você, Five, que está ouvindo esse podcast ou assistindo no YouTube, que é o seguinte: existe a forma como o nosso cérebro funciona. E as pessoas tentam ensinar produtividade diferente de como o nosso cérebro funciona. Então, é como nadar contra a correnteza. Querer falar assim, não, você tem que ter força de vontade. Força de vontade é contra a natureza do seu cérebro, porque gasta muita energia. O nosso cérebro não foi feito para gastar energia. O nosso cérebro foi feito para economizar energia. Então, quando você vê método ou um influencer da internet, talvez até bem intencionado, dando dicas para você acordar mais cedo, dormir mais tarde, fazer mais coisa, você tem que trabalhar mais, você tem que não sei o quê. Quando você vê essas dicas, elas são contra a forma como o teu cérebro funciona. Então, isso vai ser sustentável por muito pouco tempo. Aí a pessoa começa uma jornada de força de vontade, de conseguir, vai, seu bosta, você consegue, você tem que acordar mais cedo, e aí chega ali na frente, ele não consegue e ainda acha que a culpa é dele próprio, quando na verdade estava usando um método, uma técnica, uma lógica que é errada, que é contra a forma do cérebro funcionar. Então eu estou trazendo 5 passos aqui que se alinham com a forma que seu cérebro funciona, porque isso é um método real de produtividade, um método que se alinhe com a forma como teu cérebro funciona, que afinal de contas acordar mais cedo, se fosse método de produtividade, né, todo mundo que acorda cedo era extremamente produtivo e não é real. Não tem jeito, para as coisas mais complexas, para as coisas mais difíceis, não adianta ir na força. Eu vou na força, eu vou na garra, eu vou no esforço, que você vai se desgastar e acabar em frustração no final, sem conseguir mudar aquele resultado que você precisa, né? E o método, quando vem, ele te ajuda exatamente por isso. É isso. E vamos falar dos 5 passos? Vamos. Então, beleza. Eu quero falar do primeiro... Então, nós vamos falar dos 5 passos para eu ter um projeto de longo prazo e não parar pelo meio do caminho. Beleza? O primeiro passo... E hoje eu não trouxe nomes engraçados. Eu trouxe nome... Pode isso, Five. Então, o primeiro passo é... Se é para começar, começa certo.
Esse é o primeiro passo. Se é pra começar, começa certo. Beleza, Jerônimo? Vamos botar o meu filho no final. Se é pra começar, começa certo, meu filho. Se é pra começar, começa certo, meu filho. E pra gente entender o que é esse primeiro passo, eu preciso contar a história da banheira mais cara do mundo. Oba, história. Você conhece a história da banheira mais cara do mundo? Conheço. Que era da nossa casa. Sim, eu faço parte dessa história. Eu tinha um sonho de ter uma banheira. Meu sonho, Five, era ter uma banheira. Cara, eu queria muito ter uma banheira, porque eu venho de família, eu dormi no colchonete até os 26 anos. O box lá de casa era o box de qualquer apartamento de classe média, baixa ou pobre do Rio de Janeiro. Não sei se a tua casa é assim hoje, Fábio, mas a minha tinha uma cortininha de plástico, aquele negocinho meio de metal, alumínio pendurado assim, uma cortininha de plástico, só que a gente teve que fazer uma correção no piso do banheiro lá, que deu um vazamento, e aí o cara que fez, ele botou o descaimento na direção errada do ralo, e todo mundo que tomava banho, a água vinha pra dentro do banheiro. Então a gente tomava banho com a cortininha de plástico, aí tinha que botar uns panos pra água não vir pro resto do banheiro, e às vezes vinha, e aí eu enxugava, era um inferno, né? E o meu sonho era ter uma banheira, porque eu gosto de banheira, né? Eu gosto de ficar na água, eu gosto de água, né? Inclusive eu virei vegetariano pra poder tomar banho. Isso é outra história. Esse é papo pra outra hora. E é verdade. E aí a gente morava num apartamento, aí num apartamento já legal, já numa condição financeira, já tinha virado coach, já tinha uma condição financeira diferenciada, né? Já tinha prosperado na vida, e aí eu olhava pra nossa apartamento e falei, cara, cabe uma banheira nesse banheiro, não é possível. E a gente chamou um arquiteto, eu ia falar veterinário, né? Também pode ser, para me atender pode ser também. Aí chamamos um arquiteto. E aí o arquiteto veio, olhou, falou, cara, cabe uma banheira aqui nesse banheiro, mas aí a gente vai ter que puxar um pouquinho a parede do banheiro, abrir um pouquinho a parede do banheiro. Eu falei, Paty, já que... o famoso já que, né? Olha, cuidado com já que. Já que vai puxar essa parede do banheiro, vamos aproveitar, acertar essa entrada do nosso quarto, porque ela não é muito boa, não é prática. Beleza. Aí falou, então, ó, vamos ajeitar aqui a entrada da porta do quarto das crianças, que era meio colada com a nossa. Bom, aí já que vai ajeitar a porta da entrada do quarto, vamos fazer o seguinte, eram 4 quartos, a gente queria transformar um deles em sala de TV, com home theater, com aquela parada toda, né? E naquela época, ter home theater era uma coisa meio de rico, né? Porque eu como pobre, na época que eu era filho de pobre, que eu tive uma vida pobre, eu não conseguia ter home theater, não tinha nem ar-condicionado pra falar, era aquele ventiladorzão. Eu lembro que você falava, nossa, eu quero que o som saia por todo lado. E aí a gente falou, então já que vai mexer aqui, vamos já pegar esse quarto, vamos... Não, e a gente já tinha tido um home theater. Sim, já sim, mas eu queria ter queria ter um que era instalado. Embutido, que você ligava, teto, que você tremia assim quando ligava o negócio, né? E aí aquela história toda, resumindo a história, fizemos uma reforma na casa inteira, só sobrou a cozinha. Só a cozinha ficou sem o projeto da reforma, né? Aí o arquiteto, o golpe derradeiro. Ele só falou uma frase, ele olhou assim, da sala pro chão da cozinha, aí ele olhou com uma carinha de desdém assim, fez, olha... Quando a sua casa estiver toda nova, porque acabou trocando o piso, trocando tudo. Quando sua casa estiver toda nova, que você olhar para a cozinha, que agora parece estar boa, você vai ver que o rejunte vai estar todo velho. Vai estar todo antigo, vai destacar a cozinha velha. Vai ficar com cara de cozinha velha. Que não estava, mas porque estava contextualizada na casa. Aí vamos então pra cozinha. Aí trocou piso, trocou móvel, trocou armário, trocamos tudo. Não sobrou um azulejo naquela casa. Nada. Nós nos mudamos. Ficamos 6 meses morando em Airbnb, alugando de temporada, pra esperar aquela casa ficar pronta. A casa foi botada abaixo e valeu muito a pena. Uma casa maravilhosa. Por uma banheira mais cara do mundo, né? E aí, resumindo a história, e o que isso tem a ver? Cara, a gente... O que isso tem a ver? Realmente eu não sei qual o ponto de conexão. Tudo, porque a gente aguentou todo por 6 meses. Cara, a gente ia na casa, a casa estava demolida. E o que a gente falava? Passar cano, olha, a gente ia falar, olha que demais, cara. A gente botou água quente encanada, que não tinha. Cara, a gente, cada cano daquele exposto, a gente vibrava. Cada azulejo colocado. Quando retirou toda a casa foi no esqueleto. A gente falava, a gente adorou. E a gente ficou 6 meses naquela vida, curtindo aquilo tudo. Mas por que quando dá um vazamentinho,
que você tem que ter uma reforminha de 3 dias para tampar o vazamento, você fica indignado. É mesmo. Ficar todo mundo estressado em casa, essa poeira, essa sujeira, que pode, essa merda, obra, esse barulho. Esse vazamento, esse não sei o quê. Pô, cara, mas são 3 dias. A gente aguentou 6 meses morando em casa que não era nossa, que não tinha nossas coisas, pra depois... Por que a gente aguenta isso? Você sabe por quê? Por quê? Porque quando você tem Nietzsche fala que quando você tem um bom porquê, um bom pra quê, aguenta qualquer como. Isso é uma frase de Nietzsche. Então, se você, Flávia, uma primeira frase aqui, se você não botou nenhum. Um bom pra quê aguenta qualquer como. Cara, a gente queria banheira, queria casa reformada. A gente aguentou 6 meses, mas não aguenta, às vezes, 3 dias, uma semana pra consertar um encanamento. Você fica, pô, esse encanamento que furou, pô, que droga. Mas é uma semana. Por que a gente aguentou 6 meses? Porque tinha um pra quê? Então, a gente precisa entender que a forma certa de começar... Eu lembro uma vez uma cliente que eu atendi em coaching, que ela virou pra mim assim, eu quero eliminar 20 quilos. Então, isso é o que ela quer. Então, entenda, o jeito certo de começar a coisa. Falei, que massa, fulana, que você quer emagrecer. Suzana, nome aleatório. Que massa, criado, não é esse o nome dela. Que massa, Suzana, que você quer eliminar 20 quilos. Pra que você quer eliminar 20 quilos? Não, porque eu quero olhar, subir na balança e ver a balança 20 quilos a menos. Pé. Ninguém vai abrir mão de um brigadeiro, de uma pizza. Pela opinião da balança. Pela opinião da balança. Aí, qual é a técnica de coach levado a sério? Você não vai dizer pra ela o pra quê dela. Você vai continuar, a gente chama de descascar a cebola. Então, você vai tirar a nova camada. E aí, só que a pergunta agora muda. E pra quê? Isso eu tô falando, Fábio, pra você já ir adaptando na tua cabeça a história. Aí eu perguntei pra ela, e pra que você quer que a balança veja que você tá 20 quilos mais leve? Não, porque aí com 20 quilos mais leve eu posso usar roupas que eu já não uso mais. Opa, já começou a melhorar. E pra que você quer usar roupas que você já não usa mais? Ela, porque eu quero voltar a ir pra praia, que hoje eu vou de maiô, porque eu tô com vergonha do meu corpo, eu quero voltar a ir pra praia de biquíni. Falo, uau, e por que você quer voltar a ir pra praia de biquíni? Aí os olhos encheram de água. Ela falou, porque eu quero que meu marido volte a me desejar. Falo, bingo. Falei, agora eu tenho um pra quê? Né? Ah, que besteira esse negócio. Não, para com isso, Fábio. Você já tá aqui há bastante tempo pra ficar julgando as pessoas. Você tem crachá fiscal da vida dos outros? Então é a vida dela. Ah, eu já contei essa história em outro lugar. O pessoal falava assim, e pior... qual foi a palavra que ele... Julgar a menina, não vou nem lembrar a palavra. Falar assim, pior, se bobear o marido tem até outra. Cara, pelo amor de Deus, cara, larga a porra do crachá de fiscal da vida dos outros. Se isso motiva ela, o meu trabalho como coach é me agarrar isso, falar, isso vai levar ela a emagrecer 20 quilos. Que isso pra ela importa. Porque pra ela importa, é um pra quê forte. Como Nietzsche fala, aquele que tem um porquê pra viver pode suportar praticamente qualquer como. Então ela tem agora um pra quê pra dieta. Agora ela não vai parar de... Ela não vai recusar o brigadeiro... Por causa da balança. Por causa da balança. Vai recusar o brigadeiro para que o marido dela volte a desejar ela. Esse tem força. Né? Eu lembro uma vez que eu estava sentado para jantar com um cara, o cara muito obeso, e eu conversando com ele, usei a mesma técnica com ele, e ele falou, cara, porque... E aí chegamos lá, né? Por que ele queria emagrecer? Outro caso de emagrecimento. Porque ele queria ver o filho crescer, se tornar empreendedor. Ele teve filho mais tarde, assim como eu. Ele queria ver o filho crescer, se tornar empresário. Queria entrar na empresa do filho, que era o sonho do filho dele ser empresário. O sonho dele que o filho fosse empresário. Entrar na empresa do filho, celebrar. E ele sabia que do jeito para onde ele ia, muito obeso, obesidade mórbida, ele não ia chegar lá. Né? Então agora ele tinha um pra quê. Né? Então eu queria dar ao meu pai a melhor velhice que ele podia ter. Para minha mãe a melhor velhice que eles poderiam ter. Ali eu tinha um pra quê. Quando eu estudava para passar num concurso e não aguentava mais, eu tinha sempre um recurso. Quando eu não aguentava mais, eu abria a primeira página do meu caderno, aí tinha uma foto da minha família, do meu pai, da minha mãe, da minha avó, e uma escrita para mim mesmo. E aí eu ficava mais 20 minutos, mais meia hora, mais 1 hora. E eu posso garantir que aqueles 20, 30 minutos, 1 hora, todo dia a mais, quando eu não aguentava mais, porque eu tinha um pra quê. Me fez passar no concurso que eu acabou sendo a primeira saída do colchonete, foi graças a esse concurso a quem eu sou muito grato. Então tudo isso é pra dizer o quê? Qual é o primeiro passo? Então, comece do jeito certo. Não invista tempo em saber só o que você quer. Invista tempo em saber
Pra quê que você quer? O pra quê que você quer é tão ou mais importante do que você quer. Incrível. Então, invista tempo em saber pra quê que você quer. Esse é o passo número 1. Decidir o quê? Agora defina o pra quê. Porque se você não souber o pra quê, você vai ficar pelo caminho. Porque ninguém quer emagrecer por emagrecer, ninguém quer passar no concurso por passar no concurso. Você quer o que isso vai te proporcionar. No coach a gente chama isso de segunda camada. Qual é a segunda camada? Aquela que nem a pessoa vê. Não pense que a cliente que falou pra mim que queria que o marido voltasse a desejar ela, que ela sabia disso. Ela não sabia. Ela queria emagrecer. É a arte de perguntar, porque é isso que um bom coach faz, né? É o coach levado a sério. A arte de perguntar das perguntas certas fez com que ela tivesse a percepção do que ela... tirando da pessoa aquilo que existe ali dentro como resposta, mas que não está no modo consciente. É isso. Então, primeiro passo, tenha um bom para aqui. Comece do jeito certo. Vamos para a segunda? Comece do jeito certo, Five. Vamos para a segunda? Vamos. Um prédio é feito de tijolos. Esse é o segundo passo. Então, faça a sua meta do mesmo jeito. Então, a gente precisa entender... Como assim, Jerônimo? Um prédio é feito de tijolos, faça... Um dos maiores desafios de quando chega um cliente em coach para mim e fala, eu tô gordo, eu quero emagrecer. O maior desafio meu, sabe qual é, Paty? Fazer ele entender que não existe só gordo e só magro. Porque ele fala assim, ele olha no espelho e fala, cara, o gordo é a palavra dele, tá? Aspas do meu cliente. E olha no espelho e fala assim, caramba, cara, eu tô gordo, eu tô devendo, eu tô no emprego bosta. Eu não trabalho com o que eu amo. Meu relacionamento é uma merda. Pro que você quiser na tua vida, Five. O fato é, eu vou pegar do emagrecimento, que é o caso típico. O cara chega pra mim, mas eu não quero emagrecer, Jerônimo. Mas talvez você queira sair da dívida, talvez você queira juntar seu primeiro $1 milhão, talvez você queira fazer sua empresa dar certo. Seja o que for, o segundo passo é o mesmo. E até sair do outro lado, ele vai estar... Endividado. É isso. Gordo. Gordo, tô devendo. Nome no SPC, empresa que não deu certo. Casamento que tá ruim. Salário insuficiente. Então, para quem tem a cabeça, o mindset, a programação mental estabelecida em só existe gordo ou magro, rico ou pobre, bem-sucedido ou mal-sucedido, isso é uma merda pro sucesso. Então, meu maior trabalho com quem decide emagrecer, para que ele se mantenha no processo, para quem decide sair da dívida, é que ele consiga entender que não existe só a dicotomia do gordo e do magro. Então, quando ele começa a compreender que é uma vitória sair do número 52 e entrar no 50... que é uma vitória sentir aquela calça ficar frouxa, porque eu já atendi muitas pessoas para emagrecerem, né? Então, às vezes, o desconforto é aquela camisa que aperta na barriga e a barriga fica saindo aqui embaixo da camiseta. Não sei se alguém está com sobrepeso e já experimentou esse sentimento negativo da camisa apertar e a barriga aparecer aqui embaixo da camisa. Então, quando a camisa solta... é uma baita vitória. Quando a calça começa a ficar frouxinha... baita vitória. Quando tem que trocar de número para um abaixo, é uma baita vitória. Então, é muito injusto o que a gente faz com a gente, porque a gente se maltrata a cada número para cima, mas não celebra a cada número para baixo. A gente se maltrata a cada 10 mil a mais que deve, mas não celebra a cada 10 mil que pagou. A gente se maltrata a cada degrau que o casamento vai descendo a ladeira, mas não celebra a cada degrau que o casamento vai voltando na ladeira. A gente se maltrata cada vez que é sacaneado no trabalho, mas não celebra cada vez que sobe um degrau na escala que você deseja para a tua vida, né? Então a gente se maltrata cada vez que vê os filhos fazendo coisas que a gente não gostaria, mas não celebra cada vez que ele faz. Então o segundo grande passo para conquistas de longo prazo é aprender a dividir ela em etapas menores e celebrar cada tijolo colocado naquela casa. Cada tijolo, né? Agora juntando com a regra inicial. Então, o que acontece é que as pessoas, elas não dividem. E aí só existe o antes e o depois. Só que o depois nunca chega. Né? Como o depois nunca chega, o sistema dela não gera dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Se ela aprende a celebrar 52 apertado,
Agora eu tô no 52 folgado. Pô, vamos, celebra, bota a calça de manhã, se sente bem com aquilo. Teu cérebro entende. Ele entende a tua alegria no espelho. Não adianta falar assim, se a calça 52 tá folgada porque é 52. Caraca, isso é a maior merda que você pode fazer com você. Porque ao invés de você gerar dopamina, que é um neurotransmissor do bem-estar, você vai gerar cortisol, que tá mais ligado ao estresse do que ao bem-estar. Então aprenda a dividir suas etapas, seja ela qual for. Por isso que... assim, quando você celebra, né? Uma coisa que você já explicou várias vezes aqui no podcast, quando você celebra, o seu corpo entende que aquilo é bom. Então ele vai procurar fazer mais daquilo. Perfeito. Se você reclama, né? Você acabou de ter um sucesso, você emagreceu, a calça ficou mais folgada, e você reclama que, tá só folgada, ainda não mudei de número, por exemplo, teu corpo não recebeu o neurotransmissor positivo de querer fazer mais daquilo. Então, você fica sozinho. É melhor você levar teu corpo junto. É simples pra te assim. ajudar. É isso, né? O teu cérebro tá o tempo inteiro criando tags, etiquetas. Bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. O que ela colocar como bom, ela vai procurar. O que ela começa a colocar como ruim, ela vai evitar. Então, se você a calça tá ficando folgada e você fala, mas também uma 52, ruim. Então, emagrecer é ruim. Né? Aí por isso que eu condeno de forma veemente você ir para um evento de autoajuda barato de final de semana, né? Não é que todo evento de autoajuda é barato de final de semana. Eu conheço eventos incríveis de final de semana. Eu mesmo tenho alguns que eu treino. Eu fui no PW do Tony Robbins. Sensacional o nível de transformação. Quem vai no Comando a Revolução, evento de 3 dias comigo, sai de lá transformado, mas existe alguns que são de autoajuda barata, né, que não ajudam em nada. Aí o cara sai lá, meu sonho, ter um helicóptero. Aí ele acorda na segunda-feira, dormindo num colchonete, devendo 20 mil, a meio-dia toca o telefone dele, é ele que vai ser o dono do próximo helicóptero, é o SPC, é a empresa dizendo, vou botar seu nome no SPC se eu não pagar sua dívida hoje, mas eu não tenho dinheiro. Então ele sai de um evento onde ele saiu de lá, que eu vou ter um helicóptero, para receber uma ligação do SPC. Cara, você pode ter um helicóptero, não tem mal nenhum nisso, mas divida esse sonho e acorde na segunda-feira para cumprir a primeira etapa desse sonho, que talvez seja sair da dívida. Porque tudo que é real, é alcançável, você tem motivação de fazer. É você isso. Alcança. Quando você vê uma coisa que você entende que você não vai dar conta, teu sistema todo vai desativando, porque aquilo não é real. É isso. Então, quando você vira e fala assim, mas eu não posso sonhar em ter um helicóptero? Pode, mas divida isso em etapas menores. Mas quitar minha dívida não me motiva quanto ter um helicóptero. Claro, né? É óbvio que não vai te motivar tanto quanto, mas se você começa a registrar pro teu cérebro que a primeira etapa para você ter um helicóptero é quitar sua dívida... Você já começou. Aí você começou, o teu primeiro tijolo, opa, e quando quitar a dívida? Celebra! Não é gastando dinheiro, né? Senão você volta pra dívida, mas você celebra. Então essa foi a segunda, quebra... Tem que fazer uma festa de arromba, né? Quebra teu grande projeto em etapas menores, e ao quebrar em etapas menores... Celebre a cada uma dessas etapas. Eu realmente não vejo, até aqui, a gente tá na regra 2, certo? São 5. Se eu parasse agora, já tava... Cara, já era um podcast incrível e que eu não vejo ninguém que não pudesse se beneficiar disso, porque as pessoas buscam vencer batalhas, conquistar metas, né? Sempre aparecem coisas mais longas na nossa vida e é muito difícil de vencer. Então escolhe uma pessoa, Five, como o Jerônimo diz, escolhe uma pessoa que é especial pra você, só uma. Manda esse podcast pra essa pessoa agora. Não precisa nem esperar chegar até o final, não. Dá uma pausa nele. Compartilha, pega o link, não deixa só pra você, não. Incrível. E eu tenho uma frase que é de um cara que é da sua área, que é o Van Gogh. Né? Van Gogh, a Paty... Da minha área, gostei, parceiro. Pra quem não sabe, a Paty, ela tem o background dela, a formação dela, ela se formou na Federal de Pernambuco em... Desenho e arte. Desenho e arte. E ela manja dessas paradas todas, ela tem umas sabedorias, volta e meia ela me surpreende. Não, porque fulano, eu falo, caraca, de onde vem isso? Meus amigos, né? E Van Gogh fala que grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Olha isso, grandes coisas
coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Você Você reúne sabe que tijolos de um jeito, vira uma casa, vira um quarto, vira uma piscina. Da forma como você reúne os tijolos, vira alguma coisa, né? Então, a forma como você reúne a série de pequenas metas pode sim virar um helicóptero, pode viver de coaching, pode virar alguma coisa que te dê uma realização maravilhosa na tua vida. E, aliás, se você não botou nenhuma frase até agora, bote pelo menos essa, né, Five? Grandes coisas são feitas já tiveram por uma boas reunião de frases série aí. pequenas. Tenho certeza que já tem frase nos comentários do Five. Parece até que eu tô vendo. Grandes coisas são feitas por uma série de pequenas coisas reunidas. Só para deixar Incrível. clara a frase como é. Vamos para a terceira? Vamos. O terceiro passo, ele tá baseado numa, para mim, das melhores frases que eu já ouvi recentemente na minha vida. Que a disciplina vai te levar a lugares que a motivação não consegue. Então a gente precisa entender que a motivação ela é incrível para começar. É fogo de palha. Pega rápido. É fácil você se inscrever numa academia, é fácil comprar roupa de malhar, é fácil comprar as coisas para começar um novo projeto. Motivação é uma delícia. Delícia. Motivação, mas qualquer criança faz algo motivada. O problema é quando a motivação acaba e aí o que vai sustentar o teu processo é a disciplina. E esse terceiro passo é para que a disciplina vença. A disciplina precisa vencer a motivação. Ela precisa, na verdade, permanecer apesar de quando não houver motivação. E existe uma melhor técnica para que isso aconteça. Opa! Sabe qual é? Não discuta. Vou te explicar. Não. Com quem? Com quem? Com a tua sogra. Não, não é isso. Tá, não discuta com a tua sogra também. Aliás, amo todas as minhas sogras. Tem duas sogras, várias, né? Tenho várias, né? Eu tenho a mãe da Paty, eu tenho a esposa do pai da Paty, minhas sogras amadas e queridas. Passamos Natal, Ano Novo, todo mundo agarrado aqui em casa, juntinho aqui as famílias. Mas o que eu quero dizer é, não discuta. Com quem? É assim, ó, Paty. Todas as vezes que eu não tenho uma sequência lógica, uma rotina altamente estabelecida, eu vou ter que decidir a cada dia o que eu faço. Então, por exemplo, vamos dizer que eu não... Cada manhã minha é de um jeito diferente. Então, todos os dias, quando eu acordar, eu vou ter que fazer o quê? Decidir o que eu faço nessa manhã. Então, o que eu faço? Gente, hoje tá chovendo. Literalmente, está gravando esse podcast, tá frio aqui na Flórida, tá chovendo. O que eu vou fazer nessa manhã que chove e tá frio? Um livro? Vou ler um livro? Academia ou não? Caminho ou não? Arrumo uma coisa na casa ou não? Chego mais cedo no trabalho? E tudo isso gera um baita esforço, gasta energia pra caramba. Decidir gasta muita energia. Então, todas as vezes que eu tenho que decidir... lembra que eu falei que você tem que agir conforme o teu cérebro funciona? Todas as vezes que o teu cérebro tiver que decidir, ele vai, por natureza dele, tender a decidir pelo que dá menos trabalho, menos esforço. Não, ele já manda o negociador dele. Na hora. Ele já manda, quando você já tem tudo estruturado, ele manda o negociador dele, né? Pra dizer assim, você vai mesmo fazer? Tem certeza? Hoje tá chovendo. Esse dia frio? Hoje que você dormiu tarde ontem? Não, né? Isso. Então, qual é a melhor forma de você fazer isso? Se tornar disciplinado é estabelecendo previamente a tua rotina e não discutindo. Com quem? Com você próprio. Com esse negociador que a Paty acabou de falar. Paty, que dias que a gente grava podcast? Segunda e terça de manhã. Segunda e terça de manhã. Não existe a pergunta, o que vamos fazer nesta segunda de manhã? Não, é podcast. E quando tem exceção? Exceção é exceção. Ontem, por exemplo, era feriado nos Estados Unidos. Não gravamos. Né? Não gravamos, fomos fazer revisão do carro. Foi. Né? Como família aqui, né? Já, não sei se você sabe disso, mas a vida acontece fora do podcast também, Fábio. Eu faço revisão do carro. E aí a gente vai fazer revisão do nosso carro. Hoje é terça. Terça-feira é dia de... Podcast. Não se discute. A gente acorda, faz café da manhã para as crianças... Treina, volta, toma o nosso café, toma um banho, eu preparo o podcast, a Paty pega os comentários do Five, a gente se encontra aqui e grava. Que é o que está acontecendo agora. Não tem discussão. Porque se a gente tivesse que discutir, podcast, embora a gente ame fazer, Five, dá um trabalho que você não tem ideia. São entre começar o processo e subir ele no Google Drive para o meu time fazer edição para você, umas 4 horas. A gente começa, sei lá, 9 da manhã o processo de preparar tema, de não sei o quê, 1h pouca da tarde tá subindo o podcast. Então, e você nem curte, né, Five? E você ele chegou até aqui. Todo esse trabalho, ele não se dá o trabalho de curtir. Pô, ele já entendeu, não discuta. E aí, pra simplificar, o que é? Se você não tiver uma rotina clara, você vai discutir o que você vai fazer naquele dia. Então, estabeleça a rotina e não abra discussão.
Presta atenção, tá na cama? Abriu o olho, hoje é dia de treinar. Não abra discussão. Treino ou não treino? Não tem discussão. Aprenda, né? É um princípio da comunidade no comando. Se falou, faça. Aprenda a praticar. Não, eu já estabeleci. Converse com você mesmo. Seja maluco, seja maluca. Tem até uma coisa que você pode dizer que... Quem é da minha época vai lembrar, né? Que Chico Anísio dizia num dos personagens dele: calada, calada, calada. É isso. Então você pode dizer isso para essa voz interior. E se ela começar a vir, não, hoje tá frio, fala, cara, eu não discuto, eu já decidi. Eu não discuto sobre o que eu já decidi. Pronto, essa é uma boa frase. Aliás, podia até começar a reforçar ela aqui. Eu não discuto sobre o que eu já decidi. Eu já não discuto sobre o que eu já decidi. Amanhã é dia de treino? Não discuta sobre o que você já decidiu. Levanta e treina. Simples assim. Então, esse foi terceiro passo. Qual é? Não discuta sobre o que você já decidiu. Completei agora a terceira regra. Vou matar a saudade. Vou chamar os comentários do Fábio. Paty tava com saudade dos seus comentários, Fábio. Ela falou assim, vocês. cara, porque a gente ficou umas 2 semanas sem gravar. Teve lançamento da comunidade no comando, teve tudo mais, e a gente ficou 2 semanas sem gravar. O que os Fives estarão falando e comentando? Quem estarão fazendo esses Fives pelo mundo? Eu trouxe os comentários do último podcast, foi o 218, que foi: tenha 5 hábitos e veja o que acontece com a sua vida em 2025. E o primeiro comentário foi do Renato Lhamas. Ele falou: curtida 1. Saí, voltei, já tinham 8 curtidas. Eita, primeiro lugar difícil esse. Rapaz, mas você pegou, Renato. Vamos mandou bem. Curtida número 1. O comentário aqui da Silvia Fernanda. Ela falou o seguinte: veja a curtida. Olha o que a Silvia falou, gente. Vamos aprender com a Silvia. Sabedoria do Five. Presta atenção, meu lindo. Ouvindo. Veja a curtida como um ingresso. Ninguém deveria estar no canal sem ingresso. Ninguém entra num show sem ingresso, no teatro ou no cinema. Além disso, temos que ter gratidão por quem está fazendo conteúdos para que o YouTube exista. Só retiro curtidas se tiverem... Aí, palmas pra ela, da Silvia. Se estiverem propagando algo que considero nocivo. Que massa, Silvia. Adorei sua visão aí, que a curtida é tipo ingresso. Sabe o que é legal? Eu gosto muito da tua atitude por uma razão muito simples, né? Algumas pessoas falam assim, tem que me provar pra eu confiar. Cara, eu levo uma vida diferente. Eu confio até que me prove ao contrário. Você é muito assim mesmo. E isso me traz uma coisa muito boa, porque eu confio na maioria das pessoas e a maioria arrasadora das pessoas não me decepciona. Você acredita nisso, Five? Aí, de vez em quando, tem uma pessoa que me decepciona. Pô, mas o que eu já vivi sem ter a preocupação. Então, por exemplo, aqui nos Estados Unidos, né? Nós somos brasileiros, né? Eu tenho marcas, infelizmente, de uma das únicas poucas coisas ruins do nosso país, que é o grau de violência. E eu tenho marcas, eu levei um tiro na barriga, já fui assaltado várias vezes, né? A gente já vi armas de perto, já vi uma pessoa levar um tiro do meu lado num assalto, empurrei a pessoa que estava comigo pra gente não levar tiro. Então, assim, eu tenho marcas. Então, só que eu escolhi viver no estado. E a Paty tem um pouco maior preocupação comigo em relação a isso. Ela fala, meu lindo, pô, não vamos deixar tal coisa aqui, vamos tirar o patinete da frente da casa, né? E eu decidi, falei, não, cara, Estados Unidos é seguro. Pode acontecer um assalto, levar o patinete? Pode, mas eu prefiro viver a vida como se não fosse acontecer. Estamos aqui há 4 anos, nunca aconteceu, amém, que nunca aconteça nunca esse tipo de pequenos roubos com a gente, e eu prefiro viver a vida assim, né? É uma ótima opção, É uma opção. Então, parabéns, melhor coisa, ó, vou curtir tudo que eu assisto. Se eu começar a ver que, eita, não é isso que eu confio. Tiro, pô. Tiro, pô. Descurte, né? Retira a tua curtida. Gostei da ideia. Parabéns, uma salva de palmas pra você. E olha o comentário da Luana Ju. Eu sou 7 léguas, por favor, registre. 7 léguas. Quando eu li, eu disse assim, cara, 7 léguas? Por quê? Isso é o nome de uma novela? Que danado que é isso, né? Aqui, ó. Como escuto vocês através da Alexa na cozinha, enquanto cuido dos afazeres da casa, não consigo dar likes. Então, acabei de dar likes em todos os podcasts que eu ouvi de uma só vez. Uau! Amo seus ensinamentos. Mais salva de palma aí, a galera tá arrasou, né? Amo seus ensinamentos e me relaciono profundamente com seus valores sobre a vida e a religião. Obrigada. Estarei com vocês. Que massa, Luana. Adorei, viu? 7 léguas. Você vai pra parede. Eu só não entendi por que 7 léguas. Porque foi uma longa jornada. Ela pegou, entrou de uma dia vez no YouTube, só, e vral. E saiu dando curtida em todos que ela tinha ouvido. Incrível. Agora tá ligado que esse amarelo não é igual aquele lá, né? Não, esse é insosso, mas esse é provisório. Depois eu vou trazer o amarelo bonito, aí a gente Aí você vai ser 7 léguas e corrige todos de uma vez. Todos de uma vez, que
esse bonitão ali da parede acabou. Boa. E o comentário agora da Carla Fabiana. Sim, eu exagerei um pouquinho no comentário dos fatos, um pouquinho. Uma coisa incrível aconteceu comigo depois que comecei a acompanhar vocês. Antes, quando eu não concordava com uma coisa, eu não conseguia nem ouvir. Eu simplesmente deletava. Hoje eu consigo refletir sobre a ideia que discordo e faço considerações. Eu vejo isso como uma evolução, uma baita evolução. É uma baita evolução. Isso é um pedido que o Jerônimo faz sempre. Discuta com a ideia, não a pessoa, né? É isso. Você pode... Inclusive, eu lembro, cara... Tá orgulhoso da sua Five, Carla? Muito, cara. Muito orgulhoso de você, cara. Isso me impactou muito assistindo um documentário sobre a primeira mulher que assumiu uma cadeira no Supremo Tribunal nos Estados Unidos. Eu tava ouvindo a história dela e ela bebia muito, tomava um vinho com um outro juiz desse Supremo Tribunal aqui dos Estados Unidos. E eles tomavam vinhos e eles eram amigos. Só que eles eram os maiores embates jurídicos, eram dos dois, né? E aí era engraçado que eles discutiam no tribunal e saíam para tomar vinho depois, mas eles tinham ideias muito contrárias. E ela dizia assim, né? Agora eu não lembro se era ela ou ele, mas acho que era ela, porque o documentário era sobre ela, né? Ela dizia assim, tem pessoas incríveis com ideias bostas. Então ela ainda conseguiu ser gentil e ainda deu uma alfinetada nele, né? É isso, o mundo é assim. Tem pessoas incríveis, mas com ideias que não são tão incríveis. Mas eu vou ouvir, porque às vezes a ideia que me parece não tão incrível pode abalar uma verdade minha e me fazer ver o mundo de uma forma diferente. Abrir uma porta diferente, né? Mário Cortella diz que se você vem com um pão e eu vou com outro e a gente troca o pão, eu vou embora com um pão e você com outro pão. Mas se a gente troca uma ideia, você vai embora com 2 ideias e eu com 2 ideias. Só que a gente tem hoje a tendência de quê? De só querer confirmar a nossa visão. O cara que é de direita, ele pesquisa assim, o que tem de ruim na esquerda. O cara que é de esquerda, o que tem de ruim na direita. O cara que é anti-Bolsonaro, os crimes do Bolsonaro. Aí o cara que é Bolsonaro, os crimes do Lula. Então tudo isso chama viés de confirmação. Eu já pesquiso para confirmar o que eu penso e não para aprender sobre aquilo. Bom, e ainda temos o comentário aqui do Alex Vilar, coach. Ela falou o seguinte: vamos honrar Thomas Green Morton, inventor da anestesia. Olha aí, o cara que seu pai é fã. Entendedores entenderão. O cara que seu pai é fã é Thomas Green Morton, inventor da anestesia, 1846. Thomas Green Morton, eu honro você em nome do meu pai, que está agora no plano espiritual, não está mais no plano material. Ele te admira, bicho, que você também já tá pro lado de lá também, né? Você tá olhando pra câmera, mas você tinha que olhar pra cima. Ou pra baixo, sei lá, né? Ele te admira, bicho, ele te admira. Obrigado pelo você ter inventado e inspirado meu pai. Que assim como eu, antes de ser coach, ele era dentista. Sou Five analista e curioso, então não poderia deixar passar essa. E palmas pro senhor Jerônimo, que depois de tanto tempo ainda está presente nos trazendo conhecimento. É isso, obrigado pelo carinho da mensagem, amei a mensagem. E é legal, cara. Cheio de cultura aí. Os coaches, eles aprendem sobre os 4 tipos de perfis de comunicação com o mundo, né? Então, quando ele fala assim, eu sou analista, é porque ele já se autoconhece e ele tem um jeito de se comunicar no mundo. E isso faz muito, quando você não sabe o teu perfil e como se comunicar da forma correta, você parece esquisito no mundo, né? Você fala demais ou você fala de menos, você começa muito e acaba pouco. Ah, você é muito detalhista. Pô, você tem muito pouca coragem. Então, quando você não se conhece, você só se acha estranho no mundo. Então, parabéns, cara, por se conhecer, parabéns por se tornar coach. Adorei, Alex. Bom, vai pra parede, né? Five, analista e curioso, o cara que trouxe o nome do inventor da anestesia. Bora, pô. Outro dia eu tava dando uma aula, alguém falou assim, eu sou o Five engenheiro da parede. Que legal. Ó, eu tenho um comentário aqui da Kelly Anne Santos. E deu, né, Paty? E deu, né? É o último, né? É Vamos Five o quê? Ele? Five analista. Five analista e curioso. Então, beleza. E o comentário da Kelly Anne Santos. Ela falou, GG e Paty, estou anotando as frases do podcast, transformando em plaquinhas para decorar a minha parede e me inspirar diariamente. Pô, Ana, eu ia amar ver a sua parede. Tira uma foto dessa parede, marca a gente no Instagram, eu ia amar. Marca a gente pra gente poder ver sua parede, vai ficar muito linda. Já amei. A gente, por muito tempo, a gente tinha nos nossos eventos, talvez até seja hora de voltar, as frases que a galera mais curtia, elas viravam plaquinhas, ó. Essa é a maior batalha a ser vencida, é aquela que acontece dentro da gente, né? Então, essas frases, elas também ficavam. De repente, a gente volta a fazer isso. Não. Aliás, tem 2 utensílios novos aqui, não sei. Quando acabar o podcast, lá no final eu mostro
gosto dos 2 utensílios novos que apareceram por aqui. Deixa o Five identificar e falar, né? Então, de novo. Five, o que tem de novo na câmera atrás de mim? Erros. Jogo dos 7 erros. Vou sair daqui um segundo. Ah, não. Só de eu mesmo estando aqui aparece. Tá aparecendo? Bota nos comentários. Tem 2 itens novos. 2 itens novos aqui atrás. E aqui a frase do podcast, que eu não consegui trazer só uma. Qual foi a frase do podcast? Foram muitas frases, tá? E eu trouxe a frase do O Luiz de Verdade, que ele colocou aqui. A mente que se abre para uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho anterior. Cara, isso é sensacional e não volta mesmo. Não tem pra onde fugir. E a outra frase do Luiz, que comentou várias, colocou: quem falha em planejar está planejando falhar. É isso. Foram as 2 frases? Foram as 2 frases. E esses foram os comentários do Five. Aê, e eu botei palma ao invés de botar o fechamento. Vamos fazer sem corte. Vai, fala de novo esses foram os comentários do Five. Vamos para 4 e para 5, bem direto ao assunto? Então, já falamos de 3 passos, vamos falar do 4º passo agora. O 4º passo não tem para onde fugir. Uma frase que é atribuída pela internet ao Albert Einstein, mas nunca se achou onde o Albert Einstein falou isso, mas eu vou honrar a fonte. Qual é a fonte? A internet. Uma fonte muito segura, mas eu vou honrar. E você já sabe qual é a frase, né? Que é atribuída a Einstein, mas nunca se viu Einstein falar. Para Einstein, segundo a internet, insanidade é você esperar resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Então, o 4º passo, você precisa, eu ensino isso na comunidade no comando, que é você ser um cientista de você mesmo, de você mesma. Você precisa entender o que funciona e o que não funciona para você. Para algumas pessoas, Five, acordar às 5 da manhã, que é o famoso 5 a.m. Club, acordar mais cedo que o mundo está dormindo, enquanto eles dormem eu trabalho. Para um grupo de pessoas, faz bem. Para um grupo de pessoas, elas se dão muito bem em acordar antes do sol, acordar com tudo escuro ainda. Algumas pessoas, pelo perfil delas, né, pelo perfil bioindividual delas, elas se dão muito bem. Então, olha que interessante, que todos nós temos nossa individualidade orgânica. Então, pela individualidade orgânica dela, ela se dá muito bem com aquilo. Então, você precisa, qualquer processo de longo prazo, você precisa ser um cientista e melhorar o processo no caminho. Então, vou te dar um exemplo. A gente faz isso com buraco na pista, né? O tempo inteiro. Na estrada, cara, tem um buraco. Aí você aprende que você precisa desviar um pouquinho, porque ali, perto da lombada, antes do sinal, tem um buraco. Na nossa vida, tem um buraco também, né? E o cara parece que ele continua caindo no buraco a vida toda. Tem gente que toma chamate e passa mal pra caramba. A gente não passa, aí continua tomando raio de chamate. Tem gente que... sei lá, come o chocolate, tem dor de cabeça. Então, tem comportamentos como acordar mais cedo ou dormir muito tarde e se arrastar no dia seguinte. Não tá respeitando a tua genética, o seu jeito de... a sua individualidade orgânica, né? Que pode ser incrível para uns e para outros, não. Horrorosos, né? João, meu filho, é a pessoa mais incrível do mundo. De manhã cedo, não. Não, ao contrário. Ele é irritado, perde a hora. Ele é capaz de ser 10 da noite e dizer assim, vou malhar, e ter a disciplina de malhar sozinho em casa. Quantas vezes a gente fala, pessoal, vou dormir, estamos subindo, e ele pegando os elásticos dele para começar o treino dele com 13 anos de idade. No dia seguinte para ir para a escola. É isso. Mas se ele tiver que fazer isso de manhã, para ele não serve, é a morte. Né? Então, dentro dessa lógica, você precisa ir fazendo os ajustes, Five. Então, a gente tentou para se adequar ao horário do João, treinar à noite. Aí quem se ferrou fomos eu e a Paty, que a gente não conseguia treinar à noite. Então o que a gente decidiu aqui em casa? Eu e a Paty treinamos de manhã e o João treina de noite. E hoje é o João e a Carol também. Né? A Carol agora, como as palavras inspiram, mais o exemplo arrasta. Eles treinam de noite, né, Vitinho? Eles treinam de noite. Então, a 4ª você precisa fazer ajustes durante... Qual é a 4ª? Seja um cientista de você mesmo. Precisa fazer ajustes. Cara, eu não tô dormindo à noite, então seja um cientista. O que você vai tirar para ver se o sono melhora? Eu já percebi o seguinte, quando eu perco o sono à noite, se eu pegar o celular, eu vou até o dia amanhecer. Mas se eu pegar um livro no Kindle, especialmente um livro que não seja inspirador,
Cara, com 20 minutos eu já tô cheio de sono de novo, o sono volta. Já aprendi isso. Feito vela, apaga fácil, né? Então, no caso, você precisa ser um cientista de você. Você precisa, por isso que você tem que sair do modo piloto automático para entrar no modo consciente de você mesmo. Não tem como, ninguém vai conseguir ser um cientista de você mesmo num piloto automático. Piloto automático, você chega no final do dia, tá com dor de cabeça, toma um remédio. Amanhã tá com dor de cabeça, toma de novo. Daqui a pouco, tão normal todos os dias você tem dor de cabeça e toma um Dorflex no final do dia. Que foi a minha vida em Brasília. Quando eu morava em Brasília, eu não sabia o que acontecia e todos os dias eu tomava o quê? Um Dorflex. Dorflex pra mim era jujuba, né? Era pegar todo dia, dor de cabeça final da tarde. Porque bebia pouca água. Né? Brasília é muito seco, eu bebia pouca água. 4 horas da tarde é dor de cabeça generalizada. Era a hora da dor de cabeça. Porque quem mora em Brasília já sabe que ele não tem nenhum copo. Tem uma garrafinha. Todo mundo tem uma garrafinha de água, né? É isso. Eu tinha acabado de chegar, não estava acostumado a beber água direito. Então, cara, é isso. E vamos para o quinto e último passo. O quinto e último passo tem um provérbio africano. Esse é novo, hein? Esse é novo. Nunca veio provérbio africano não, aqui. mas você conhece. O provérbio diz, se você quer ir rápido, vá sozinho. Se quer ir longe, vá acompanhado. Ah, é? Você é atribuído como um provérbio africano. O que a gente precisa entender? Que a gente, aqui nos Estados Unidos tem uma palavra que é muito poderosa. O americano, ele dá muito valor para essa palavra, que é o accountability, que em português seria uma tradução livre, seria prestar contas. Por que um coach é tão bem remunerado nos Estados Unidos, em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil? Tô falando de coach levado a sério, né, Five? Porque o coach, ele vai fazer o cliente dele prestar contas, tem um accountability, tem uma prestação de contas semanal. É igual um personal trainer, né? É muito comum você ver as pessoas treinarem muito bem. A nossa melhor época, por exemplo, eu e você, fisicamente, foi quando a gente tinha um personal trainer no Brasil. Que a gente chegava com o Arlen lá e ele, ajustava tal. E tinha um cara para prestar contas, se eu não for, ele tá me esperando, vou pagar ele lá, tal. E isso tudo fazia um accountability, para você, prestar contas. Então, eu preciso ter um grupo de apoio onde eu consiga prestar contas. Então, por isso que eu falo sempre, Jerônimo, mas eu não tenho esse grupo. Então, faça a sua família ser esse grupo. Mas não faça cobrando, faça pedindo. Entenda o que eu vou te explicar agora. As pessoas têm uma tendência a cobrar as suas famílias. Vocês não me apoiam. Não critique a falta de apoio. Tenha humildade de... Governe, comande sobre a soberba para você ter humildade de pedir ajuda. Pessoal, eu não estou conseguindo fazer isso sozinho. Será que vocês podem me ajudar? Será que eu posso botar aqui na parede o meu peso e vocês olharem o meu peso e me dar parabéns quando eu emagrecer e falar, esse peso quando eu engordar? Posso, bota aí. O João faz muito bem esse papel, né? Fala, boa, pai! Né? Teve uma vez que ele falou pra mim assim, só vou te dar agora parabéns depois de você eliminar 3 quilos. Então, ele faz muito bem esse papel. Então, pedir ajuda é muito melhor do que criticar a falta de apoio. Porque quando você pede ajuda, as pessoas amam ajudar. Fazer porque são obrigadas e estão sendo criticadas por aquilo faz muito mal. Geralmente a gente espera apoio, mas a gente não pede apoio, não é engraçado? Ao contrário, a gente critica a falta dele, mas não pede. Mas não pede. Então, esse foi o quinto passo. Agora, olha o poder deles 5 juntos. Se eu sei o pra quê daquilo, se eu sei o que eu quero e pra que eu quero. Aí você aguenta e não para. Aguenta e não para. Divido eles em etapas menores e celebro a cada etapa. Você coloca tags positivas e teu corpo vai querer fazer mais. Eu paro de discutir comigo mesmo porque eu criei um sistema de como eu vou fazer aquilo. E não fico cada dia decidindo o que e como eu faço naquele dia. Calada. No 4º dia, pronto, você vai lembrar disso quando você acordar de manhã, ouvir a voz. Hoje não, calada, levanta e faz. Eu não vou discutir contigo, já tomei minha decisão. Né? O 4º ponto, seja um cientista de você, melhore o processo. E o 5º, tem um grupo de apoio, que é um grupo para onde você vai prestar contas, um grupo de accountability. Jerônimo, eu não tenho esse grupo, então contrata um coach de coaching levado a sério. Coach não é motivação. O coach até vai te motivar muitas vezes, mas ele não é motivação, ele é técnica para que você saiba o que você quer e caminhe na direção daquilo sem desistir no meio do caminho. Tem muito coach, a gente tem muito aluno muito fora da média, ajudando muitas pessoas a terem resultado. Tá na dúvida, contrate, descubra o que é um coach levado a sério, me siga nas redes, siga o perfil do IGT International Coach, que é o meu perfil da minha escola, e lá você vai saber sobre coach levado a sério. E esse foi o podcast Sai da Média número 219. Chegou até aqui?
curte o raio do podcast, encaminha para uma única pessoa e eu vou amar saber qual foi as 2 coisas novas que apareceram por aqui. Duvido você acertar. Bota nos comentários pra gente. Um abraço a você, a gente se vê por aí ou no próximo podcast. Um abraço e... Vamos! Vamos!